A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. O pastor falou que nós vamos conquistar, e eu creio nisso. E quando nós iniciamos a campanha, nós já sabíamos que enfrentaríamos luta. O Rodrigo falou que quando você aceita Jesus, o inimigo já se manifesta. Imagina quando você diz que vai levantar muralhas, que você vai conquistar territórios. E ontem, ou melhor, sexta-feira, quando íamos a Londrina, e estaríamos ali ministrando sexta à noite, sábado de manhã, à tarde, à noite, e hoje voltaríamos. Na estrada, lá em Campo Largo, o nosso carro pifou. E não teve jeito de fazer funcionar aquele carro. Então eu não sei se foi o inimigo que impediu ou se foi o Senhor. Porque muitas vezes o inimigo coloca o seu atrapalho, muitas vezes o Senhor também não permite. Mas eu creio que foi uma luta, irmãos. Só que deixa eu falar para você, uma batalha não é a guerra. E o inimigo ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem sabe você chegou aqui e você ouviu testemunhos e você ficou contente. Mas quem sabe alguém ficou angustiado e disse, mas eu não tive vitória. Essa semana eu tive uma batalha e eu fui derrotado, eu tive problemas, eu não vi a mão do Senhor em meu favor. Querido, nós estamos em guerra, e em guerra às vezes nós perdemos uma batalha, mas a guerra ela é garantida pelo Senhor. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus, é nossa. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus vai te dar vitória. Abba Pai, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo, Deus, neste lugar? Nosso pastor Gerson, que já está com o Senhor, ele contava na igreja que ele não gostava quando ele ia no culto e alguém dizia para levantar as mãos. Ele não gostava quando alguém dizia, repita comigo. Ele não gostava quando alguém dizia, olha para a pessoa que está no seu lado. Ele não gostava quando dizia, venha para frente. Ele não gostava, dobra o teu joelho. Ele não gostava quando dizia, sente mais na frente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ele não gostava de nada. Tem gente que eu nem sei para que vem na igreja, não gosta de nada. Ele quer que seja morto. Ele quer que você sente e fique quietinho e que o pastor fale e ele não sinta nada e que não aconteça nada. Porque o que habita nele não é o Espírito de Deus. E um dia ele foi no hospital. E quando ele chegou lá no hospital, o médico falou para ele assim, tira a roupa. E ele tirou a camisa. E o médico falou, tira toda a roupa. E ele tirou toda a roupa. E aí o médico falou, levanta a mão, as duas, baixa. Colocou um aparelhinho gelado, aspira, põe para fora, põe para dentro esse arzinho, encolhe essa barriga, estufa o peito, deita aqui nessa cama. E quando ele estava ali, enfermo, doente, o Espírito Santo falou com ele, o médico que não pode fazer tudo por você, você faz o que ele manda. Mas lá na minha casa, quando eu falo contigo, você não quer fazer nada, você acha que você é o dono da verdade, que você sabe o que tem que fazer. E o Espírito Santo foi falando, você nem lê a Bíblia, você nem ora, você não consagra, raramente você vai no culto. E quando você vai no culto, você ainda quer ditar as regras. E você acha que eu não quero falar contigo? Eu quero, mas o teu coração está fechado. E naquela hora o coração se quebrantou. Nós temos testemunhos na palavra de Deus, vários.
rodeie a cidade, marche em volta da cidade, atira a flecha, deita em cima do menino, toma pela mão, unge, põe um azeitinho. As coisas que Deus manda a gente fazer são tão simplesinhas, que é para confundir os sábios. Deus, Ele só opera naquele coração que é simples, aquele que crê, aquele que crê. É impressionante, irmãos, mas qualquer criança que está ali na salinha, se eu disser, olha, aqui tem uma caixa de bombom, quem der 3 pulinhos vai ganhar essa caixa de bombom. Eles nem viram a caixa que ele já começa a pular ali. Mas o adulto, você fala, ele, será que tem mesmo? Se não, eu não pulo. Primeiro eu quero ver. E aí não tem fé. Você primeiro tem que crer para depois ver. Pega na mão da pessoa do seu lado. Olha para um desses aí que você pegou a mão e diz assim: deixa Deus falar contigo nessa noite. Aleluia. Vocês podem ficar aqui porque a minha mensagem vai ser bem rápida, porque eu quero dar espaço ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Agora vai um pouquinho para frente, ainda você está, 2 Reis 24, 18, diz assim: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Amém. Tome assento. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre Zedequias. E na quarta-feira sobre Ezequias, que hoje o diácono Rodrigo começou. Mas hoje nós vamos falar sobre Zedequias. Zedequias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o exército inimigo veio para tomar a sua cidade. Zedequias não tinha intimidade com Deus. Zedequias fazia o que era contrário a Deus, mas ele estava dentro dos muros que seus pais haviam construído, seus antepassados haviam construído. E assim nós temos pessoas dentro da igreja, estão cercados por uma muralha, porque os seus pais oraram por você, seus pais jejuaram por você, seus pais ensinaram a palavra, seus antepassados serviam ao Senhor. Mas Zedequias havia se afastado do Senhor, mas mesmo assim existia uma muralha. Me acompanha na leitura. 2 Reis 25, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que no 9º ano de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Alguma tradução diz entulho, outra diz trincheiras, e alguma outra ainda diz torres. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias.
Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém os exércitos dos caldeus perseguiram o rei e o alcançaram nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dissipou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ela. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias, e ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Até aqui. O rei Zedequias está no seu palácio, a cidade foi cercada, e o que Zedequias via ali fora era apenas entulhos, tranqueiras, pedaço de pau, pedaço de madeira, terra. E Zedequias se sentia seguro aqui dentro. E aquelas coisas que estavam em volta aparentemente não faziam mal a Zedequias. E nem ao seu povo estava aqui dentro. Irmãos, esses galhos, essas arvorezinhas que colocaram aqui na frente, isso parece que não faz mal nenhum para mim aqui. Aqui dentro, aqui de cima eu olho, nada a ver. Não tem nada a ver. O inimigo, ele trabalha exatamente da mesma maneira que ele trabalhava no passado, ele trabalha hoje para conquistar a tua casa, para conquistar a tua família. Diga comigo assim: a minha fortaleza não será tomada. Diga: a minha família não será tomada. O meu negócio não será tomado. Diga: os meus filhos não serão tomados. Parecia que não tinha nada a ver. Aquele montão de terra, montão de madeira. Mas a cidade ficou sitiada por 1 ano e 6 meses. E quando ali a Bíblia diz assim, quando o povo se via apertado da fome, você lê, o pessoal estava com fome. Tem gente que está com fome hoje aqui. Não é isso. Morreram 500.000 pessoas nesse 1 ano e meio. Dentro da cidade, 500.000 pessoas. 1/3 da população foi dizimada simplesmente pelo cerco, só porque a cidade tinha sido cercada. Você está acompanhando o que nós estamos falando aqui? O inimigo, ele nos cerca, ele nos rodeia. Quando a cidade estava cercada, tomada pela fome, o que acontecia lá dentro? Enfermidades. Não era só a fome. O povo não podia plantar, o povo não tinha como colher, não plantou. A água que tinha lá dentro já não era mais suficiente. Mas Zedequias continuava, quem sabe, pensando: o que eu vou fazer agora? Mas ele não tinha intimidade com o Senhor. Zedequias estava lá, com o seu povo morto. E quando não tinha mais jeito, todos estavam enfraquecidos. Diga: todos estavam enfraquecidos. Então a cidade foi tomada. Parecia que não tinha nada a ver aquele negocinho ali na frente. Mas quando a cidade foi tomada, só quando a cidade foi tomada, Zedequias resolve fazer alguma coisa. Só quando a cidade é tomada, ele pensa: agora eu tenho que fazer alguma coisa. E sabe o que ele fez? Quem sabe o que ele fez? Ele foge
Mas quando ele sai fugindo, o exército sai para um lado, deixa Zedequias sozinho com seus filhos. E quando Zedequias está lá no meio da campina, o exército inimigo o toma, o prende. Sabe o que eles fizeram? Segura essa música um pouquinho. A primeira coisa que eles fizeram: vem cá, pequenininho. Vem cá, você pequenininho. Vem cá. Vem cá, Leozinho. Vem cá, Paulo. Pedro. João. Eu acertei. Presta atenção. Os filhos de Zedequias estavam com ele. Eles deram uma sentença para o rei Zedequias. Mas antes de executar a sentença final na vida dele, eles degolaram. Vai lá, um em cada um aqui, ó. Degolaram os seus filhos na frente dele. Presta atenção. Degolaram os seus filhos diante dos seus olhos. Cai por terra aí vocês. Vocês três. Vocês morrem e ficam de joelho? Quando os filhos estavam mortos, então, só então, eles vazaram os olhos de Zedequias. Furaram os seus olhos. Obrigado, meninos. Obrigado. Eu vou contar um negócio para vocês. Algum tempo atrás, um irmão me procurou. Ele queria que eu ajudasse os seus filhos. Queria que eu socorresse os seus filhos. Eu falei: o que acontece, irmão? Ele falou: pastor, um filho meu se diz ateu, diz que não crê mais em Deus, e o outro assumiu a sua homossexualidade. Não querem saber que eu coloque um louvor no carro. Se eles chegam na minha casa, tem alguma Bíblia, alguma coisa, eles mandam eu tirar daquilo, eles zombam de mim. E pastor, eu não entendo como, pastor. Eles se criaram dentro da igreja. Eles se criaram dentro da igreja. E como isso aconteceu, pastor? Como que isso é possível? Eu falei: meu irmão, me fala um pouquinho mais. Como que era a sua vida? Ele falou: pastor, quando eu casei, logo que eu casei, eu já servia ao Senhor Jesus, meus pais já serviam ao Senhor Jesus, a minha esposa servia ao Senhor Jesus, nós não faltávamos culto. Diga: não faltávamos culto. Diga: não faltávamos culto. Antes de eu concluir aqui, deixa eu falar para você. Tem duas coisas que o inimigo detesta que o pastor fale. O inimigo detesta é que o pastor diga para você: não falte culto, e diga para você: dizime e oferte. Duas coisas. O inimigo não quer que o pastor diga para você: não falte culto, e diga para você: dizime, oferte. O inimigo não suporta isso. E a coisa mais difícil que tem para o pastor é falar exatamente isso: seja dizimista. Não falte culto, esteja em todos os cultos. Porque como o inimigo trabalha na tua cabeça, ele trabalha na cabeça do pastor também. E quando o pastor vai falar: não falte culto, o inimigo diz assim: sim, mas é que eles trabalham durante a semana. O inimigo fala aqui. Como que você vai dizer para eles: vem orar? Chega na hora da oração. Eles trabalham durante a semana, eles trabalham muito. Eles estão cansados. E você fica aí: vem para a igreja, vem para a igreja. O inimigo fala aí. E a tendência natural, como o pastor, é dizer:
Bom, quarta-feira tudo bem, importante que domingo estamos juntos aí, adorando ao Senhor, amém? Essa é a tendência natural. Mas aquele que está levantando muralha, aquele que serve ao Senhor Jesus, não. Estou cansado? Estou. Mas eu estou aqui buscando do Senhor. Porque eu não vou deixar a minha fortaleza ser tomada. E esse casal contando que eles não faltavam culto. Dizimista, ofertantes, atuantes na casa do Senhor. Mas de repente veio uma oportunidade, presta atenção, uma oportunidade para ele trabalhar num serviço que ele não poderia estar nos cultos, mas iria ganhar muito mais. E aí ele começou a trabalhar. E a esposa agora ia sozinha para a igreja, porque ele estava trabalhando. Surgiu uma oportunidade agora, para que a esposa também começasse a trabalhar fora. E por incrível que pareça, apareceu uma oportunidade também, que ela poderia fazer uma faculdade à noite. Então agora ela trabalhava o dia inteiro, aí ela tinha dinheiro, fazia a faculdade à noite, e o marido, caminhoneiro, viajando. E os filhos, que sempre estavam na igreja, agora estão em casa. Deixa eu falar para ti. Aquele trabalho não era pecado. Aquela faculdade não era pecado. O trabalho da esposa dele não era pecado. A canseira que eles tinham sobre eles também não era pecado. Era só entulho, era só tranqueira sendo lançada ao redor da muralha. E eles começaram a enfraquecer espiritualmente. E quando eles estavam bem cansados, bem fracos espiritualmente, sabe o que acontece com a pessoa quando ela tem muita fome? Ninguém aqui passou muita fome. Ninguém. Mas a pessoa, quando ela está desnutrida, quando ela está num estado terminal, ela não tem mais fome. Você coloca a comida na frente dela, ela não quer mais comer. E foi o que aconteceu com esse casal. E esse casal que eu estou falando é daqui. Quando eles estavam totalmente fracos, não iam mais na igreja, não oravam mais, não dizimavam mais, não ofertavam mais. Culto de oração, então, nem sabia que existia. Nessa hora, o seu filho chega e assume: pai, quero te apresentar meu namorado. E o pai: que é isso? Que é isso que, pai? Pé quadrado? Pé quadrado? Filho, Deus te fez homem. Que Deus, pai? Para com isso. Que Deus? Não, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus? Desde quando que nós servimos a Deus? Ô meu filho, o que você está falando? Ah, pai, cala a boca. E aí o outro diz: para com isso, pai, para com esse papo aí. Atrasado. O senhor está O que o inimigo fez? Matou os seus filhos na frente dele. Matou os seus filhos na frente dele. E diante dessa situação, eu olhei para ele e falei: meu irmão, só tem algo que nós podemos fazer, é buscar de Jesus. Ele falou: pastor, ora por mim. Eu falei: claro que eu vou orar, mas quem precisa orar e clamar pela família, levantar muralhas, reconstruir as muralhas na sua casa, é o Senhor. E ele: eu sei, pastor. Eu falei: mas então vamos servir o Senhor, venha para o culto. Vamos orar, querido, vamos entrar na campanha de oração, vamos estar buscando de Deus, buscando a palavra. Pastor, mas é que tem uma coisa, pastor. Eu queria que o senhor orasse para os meus filhos, porque para mim não tem mais jeito. Falei: como que não tem mais jeito, homem? Não, pastor, é que eu tenho uma amante, e eu tenho um filho com essa amante, e a minha não sabe. E eu também, pastor, estou preso na cocaína.
Ele tentou fugir, mas ele já tinha sido preso, já tinha sido dominado, já tinha sido escravizado. E o que tem a ver vir no culto? Quando você vem no culto, você se alimenta. Quando você dobra o seu joelho, você se alimenta. Quando você levanta as mãos, você se alimenta de Deus. Chamar. Você não sabe o quanto você é especial. Você não sabe. Existe uma luta, uma guerra constante, 24 horas do dia. É uma batalha por você. Uma batalha por você, da parte de Deus e da parte de Satanás. Mas Satanás faz o que aqueles jovens fizeram aqui: te cerca e arromba quando você estiver bem fraco. E Deus não faz isso. Deus não te cerca dessa maneira. Deus, Ele abre os braços e Ele diz: eu estou aqui. Deus, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e com ele cearei. Aleluia. Escuta, amado do Senhor, o teu Deus, Ele é educado. E se você quer estar de trás das muralhas, junto com o teu Deus, você precisa ouvir a voz suave e mansa do Senhor. Filho, eu quero cear contigo. A voz do Senhor nessa noite, para você, está dizendo assim: retira aquele entulho que Satanás colocou. Retira aquele entulho que Satanás colocou, impedindo você de amar a Deus. Eu já não gosto mais de ir na igreja porque o irmão fulano não me cumprimenta. É um entulhozinho. É um entulhozinho pequeno que muitos já passaram. Mas tem uns que ainda estão presos nessa coisinha tão pequena. Não vou mais na igreja porque a irmã ciclana falou mal de mim. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Vou lá na igreja, olho para a cara dela, não sinto mais a presença de Deus. A presença de Deus permanece no mesmo lugar. Mas você pega aquilo, você pega. Satanás lançou e você pega e diz assim: não consigo mais sentir a presença. Joga fora esse entulho. Pastor, mas é que agora eu estou preso. Estou preso no pecado tal, estou preso na pornografia, estou preso no adultério, estou preso naquilo, pastor. Pega esse entulho e joga fora. Tira os entulhos de diante da tua fortaleza, enquanto ainda Satanás não dizimou a tua vida. Hoje eu conversava com uma irmã, e é uma irmã crente nova. Ela veio contar e pedir oração. Pastor, meu sobrinho, minha sobrinha sofreram um acidente, morreram nesse acidente. Mas o que me deixa mais triste, pastor, agora, semana passada, é que eles não conheciam a Jesus. Eu fiquei chocado com isso, porque essa irmã, apesar de ser crente nova, ela já sabe a diferença daquele que morre com Deus e aquele que morre sem Deus. Pastor, eu estou preso nisso, pastor, eu estou sempre errando nisso, Querido, tira isso da tua vida. Tira esse entulho da tua vida. Pastor, eu não consigo, pastor, não consigo. Não consegue, querido. Consegue. Você consegue.
Você consegue. O que é que está entre você e Deus? O que é que está abrindo brecha para que o inimigo entre e mine a tua casa? O pastor Joab pregou domingo passado e ele falou: faça com a tua família uma oração, faça com a tua família uma leitura, 3 capítulos por dia, 5 no final de semana. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Eu só quero que você lembre, você fez? Você chamou a tua família e disse: vem cá, vamos construir as muralhas. Vamos construir a muralha, filha, filho, esposa, vem cá, vamos construir a muralha. Vamos orar um pouco. Orou, leu 3 capítulos, ou você permitiu aqueles entulhos, novela, dentro da tua casa? Adultério sendo exibido na televisão? Permitiu os teus filhos ter acesso à internet lá no quarto deles, sozinhos com Satanás, sozinho com demônios? Permitiu o entulho de Satanás, os teus filhos sair para festinha à noite, lá na casa do fulano, entulhos? Não, mas eles continuam na igreja. Não, pastor, eles têm a liberdade deles, mas eles já sabem, eles estão servindo ao Senhor. Entulho em volta da tua fortaleza, e se você não tirar os entulhos, Satanás vai entrar. Se você não retirar o que não presta, Satanás entra. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Quando eu estudava à noite, de segunda a sexta, durante o dia eu trabalhava, e domingo eu ia no culto, e eu ouvia o pastor falar, e a palavra do pastor era 40 minutos, 35, 40 minutos, mas aquela palavra era tão poderosa, que tudo que os professores, usados pelo maligno, falavam contrário a Deus, 5 horas, 5 dias da semana, ou seja, 25 horas ouvindo pessoas contrárias a Deus, não era suficiente para derrubar a fortaleza gerada por uma palavra de 30 minutos, 40 minutos. Porque se Deus, ele é poderoso, só que Satanás, ele te cerca com essas porcarias, e ele é paciente para te derrubar. Nabucodonosor chegou e cercou a cidade, e não invadiu a cidade. Ele tinha um exército poderoso lá, mas ele sabia que se ele tentasse, ele ia perder. Ele cercou 1 ano e 6 meses. É o que Satanás faz com você. Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está clamando, Satanás fica só esperando. Como é que eu vou montar um entulho em volta da vida dessa pessoa? O que eu vou fazer para impedir essa pessoa de ir no culto? Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está buscando de Deus, Satanás não vem apresentar adultério para você. Quando você, presta atenção, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está buscando do Senhor, Satanás não vem apresentar droga para você. Não vem. Ele simplesmente quer impedir você de chegar na casa do Senhor. Só isso. Porque se ele impede você de chegar na casa do Senhor, você enfraquece. E quando você enfraquecer, então ele vai apresentar o pecado para você. Eu gostaria que você examinasse a sua vida. Feche os seus olhos. Se desligue das pessoas que estão à sua volta. Examina a tua vida. Aonde existe um entulho impedindo você de servir a Deus? Aonde existe um entulho impedindo você de buscar mais de Deus, de se fortalecer de Deus?
muitas vezes é difícil reconhecer o entulho. Parece uma arvorezinha tão bonita, está dando resultado tão bonito lá na minha casa, agora eu estou tendo condições, agora eu estou fazendo, e o inimigo fala no teu ouvido: pastor, está exagerando. O inimigo fala no teu ouvido: pastor, fala isso porque ele quer que a igreja se encha. E ele fala uma verdade: eu quero que a igreja se encha. Eu quero que a igreja se encha de pessoas que vão para o céu. Eu quero que a igreja se encha de pessoas que vão colocar Satanás por terra, de pessoas que vão levantar fortalezas, que vão colocar o inimigo para correr, pessoas que vão tirar o entulho.